Você está pronto para receber de Deus? Aleluia. Você pode levantar sua Bíblia comigo, mesmo sentado aí? Diga assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou fazer tudo o que ela diz que eu devo fazer. E nessa manhã eu recebo da incorruptível, da infalível, da poderosa, da tremenda, da suprema palavra de Deus. E a minha vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, meus irmãos, que hoje é um dia de milagres. Hoje é um dia de rompimento na sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Eu quero compartilhar algo com vocês. Já está um tempo no meu coração, algo, enfim, só que eu não sabia administrar como passar isso e se era para eu passar. Porque tem coisas que o Senhor vai ministrar no nosso coração e é para a nossa vida, para o nosso crescimento. E isso me ajudou ao longo dessa jornada com o Senhor. Já estou no Evangelho há um bom tempo, mas estamos amadurecendo, estamos crescendo. E o Senhor vem tratando algo no meu coração que talvez possa te ajudar nessa manhã. Nós temos o privilégio de a cada domingo pela manhã receber também os nossos pastores das congregações. É sempre uma honra tê-los aqui conosco, do domingo de Santa Ceia pela manhã, congregando conosco aqui na igreja sede. Pastor Humberto, ele falou, acho que na quinta, se eu não estou enganado, enfim, que ele está viajando nesse período, ele tem uns compromissos fora, vai descansar um pouco também. Mas nós cremos na boa mão do Senhor sobre o nosso pastor Cris. Amém? Viajando aí, recebendo de Deus e liberando também da parte de Deus. Mas tem algo que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês acerca de processo. Aleluia! E entender que o processo, ele faz parte da promessa. Eu demorei para compreender um pouco isso. Que o processo, ele faz parte da promessa. Minha esposa pode me corrigir, mas se eu errar em alguns dados, pode ajustar, às vezes a gente não acerta muito bem, mas a gente levou cerca de uns 5 anos para poder ter o nosso primeiro filho. Não porque não queríamos, desejávamos, queríamos, passava 1 ano, passava 2, passava 3, e esse processo de passar, e você não vê o cumprimento, e palavra chegando, e profecia chegando, e aquilo não se materializa. Eu não sei você, mas vai dando uma gastura. Vamos lá, eu estou falando com gente aqui, aleluia. Você está, glória a Deus, obrigado. Vai dando uma aflição, vai dando um negócio, e aquilo vai passando. E quando aquilo se concretizou, a partir do momento que aquilo se concretizou, o Espírito Santo, ao longo desses anos, tem me ensinado acerca de processo. Eu nunca compartilhei sobre isso. Eu talvez não consiga concluir tudo, mas eu vou liberar o que Deus tem essa manhã, amém? O que der aí, a gente libera. Depois o pastor Felipe vai estar conduzindo a gente aí na Santa Ceia. Mas eu creio que isso possa lhe ajudar. E nesse processo, irmão, o Senhor foi me mostrando algumas coisas nas Escrituras de como a gente administrar bem esse período. De como você operar bem durante esse processo em que o Senhor está tratando coisas na sua vida. Porque o objetivo dele é que você alcance aquilo que ele te prometeu. O objetivo dele é que você viva aquilo que é prometido. O objetivo dele é que você realmente toma posse de tudo aquilo que o Senhor liberou como promessa. Mas não tem como você atingir o que ele tem como promessa sem estar com base e preparação para isso. Eu lamento, e já vi muitos ministros que pegaram atalho para poder viver o que Deus tem. E eu vou te dizer, eles não existem mais. Eles não estão vivendo mais. Eu te pergunto, é porque Deus não quis? É porque não era da vontade de Deus? Ou foi porque ele burlou o processo? Que tal a gente não burlar o processo? Por mais que essa gastura fica aí, cadê? Como trabalhar isso, irmãos? Eu só quero te ajudar nessa manhã, porque isso me ajudou. Como trabalhar isso nessa caminhada, nessa jornada? Porque uma coisa é certa, o Senhor te disse, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Só porque não chegou o presente de Natal vai ficar bicudo?
Em Marcos, no capítulo número 5, versículo 23, Marcos capítulo 5, versículo 23, fala acerca de um homem chamado Jairo. Jairo chega para Jesus e faz um pedido a Jesus para que Jesus pudesse ir à casa dele, orar por sua filha, que estava terrivelmente enferma. E o 23 diz assim: insistentemente lhe suplicou. Tu já pediu alguma coisa a Jesus com insistência? Estou pedindo. Minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Olha o versículo 24. Jesus, o que, irmãos? Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo. Jesus foi com Jairo. Jairo suplicou, Jairo pediu. Jesus vai com Jairo. Vamos lá, orar pela sua filha. No processo do pedido de Jairo, até Jesus chegar à casa de Jairo, irmão, tanta coisa acontece. Vem uma mulher com fluxo de sangue no meio do caminho, aparece no meio do caminho, atrapalha. Os discípulos começam a interrogar Jesus. Jesus começa a ensinar os discípulos. Aí sai de poder, Jesus para, começa a ensinar a multidão. Ao ponto do povo chegar e dizer: o que tu pediu não presta mais. Jairo, larga Jesus. Deixa Jesus de lado, Jairo, porque o que tu pediu, tu já esperou tanto e não chegou, abandona. Eu anotei aqui alguns sentimentos que pudessem ter passado pela vida de Jairo, que talvez possa ter passado pela sua, aleluia. Jesus não se importa comigo. Jesus não dá mais atenção, Jesus dá mais atenção aos outros do que a mim. Jesus se esqueceu. Jesus está demorando para me atender. Acho que Jesus não ouviu a minha petição. Tudo isso pode ter passado, ok? Não estou dizendo que passou. Eu só estou conjecturando com vocês aqui. Você me permite? Amém? Mas nesse processo, em que Jairo fez um pedido a Jesus, até Jesus ir até a casa dele orar pela sua filha, irmãos. Um processo, um tempo, uma lacuna, um espaço, em que está diante de você. Confiar ou não confiar? Ficar ou largar? Tem uma coisa que Jairo fez: não saiu do lado de Jesus. Uma coisa ele fez durante esse processo. Eu não sei o que Jesus está fazendo nesse meio do caminho, não. Resolvendo essa bronca do povo, ensinando os discípulos, reclamando com a multidão, não sei não. Mas eu não vou sair daqui não. Talvez tu não entenda o que está acontecendo nessa caminhada, mas não sai do lado de Jesus, não. Não abandona o barco, não. Ele é um mediador. Ele está no meio entre Deus e os homens. Tu vai largar aquele que consegue pegar do céu e liberar da terra, pegar as tuas questões da terra e apresentar no céu? Tu vai largar ele só porque ele ainda não te deu a chupeta? Será que a promessa cumprida é mais importante do que aquele que te deu a promessa? Vamos lá, são só algumas coisas que eu tive que resolver em mim, ok? Senão não operava. Em Mateus, no capítulo 4, também fala em Lucas, capítulo 4, acerca da tentação de Jesus. Vamos ler. A Bíblia nos ajuda. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a seu respeito para que te guardem,
e ele te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Verso 11. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Eu coloquei aqui no slide algo que o Senhor tocou no meu coração, só para compartilhar com vocês, o pessoal pode colocar. Nessa tentação em que o diabo se apresenta para Jesus, tem 3 aspectos aqui, em que ele vai direto: provisão, proteção e adoração. Provisão, proteção e adoração. Provisão, ele queria pão, ou ele queria que Jesus pegasse e transformasse a pedra em pão. Proteção, ele estava questionando se os anjos iam protegê-lo ou não. E adoração, ele queria transferir o que era para dar a Deus, para ser dado a ele. Mas todo esse questionamento acontece se você não sabe quem você é. Se és o Filho de Deus, a pedra vira pão. Se és o Filho de Deus, os anjos te protegem. Ele sabia: eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu posso. Irmãos, hoje eu percebo que o que mais o povo sofre é sobre provisão e proteção. E quando não tem provisão e questionam a sua proteção, eles vão ser tentados a trocar a sua adoração. Será que vale a pena adorar a Deus se eu não tenho pão na minha mesa? Será que vale a pena adorar a Deus se eu fui acometido dessa enfermidade? Será que vale a pena adorar a Deus se eu bati com o carro, se o pneu furou, se eu estou desempregado? Aí o diabo se apresenta e diz: que tal me adorar, em vez de adorar Ele? E só acontece, irmãos, com quem não sabe quem é. Mas Jesus aguentou firme. Sabe o que aconteceu no final? Os anjos vieram e o serviram. Eu não sei em que fase do processo você está, mas uma coisa é certa: já já tem anjo chegando para te servir. O quanto você consegue segurar a onda? O quanto você consegue ficar firme? Porque eu já vejo anjos, espíritos ministradores enviados para te servir. A questão é você não trocar a sua adoração, irmãos. Não questione a mão do Senhor sobre a sua vida. Não questione a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Não questione a promessa do Senhor sobre a sua vida. Para Jesus isso aqui era tentação. Para Jesus isso aqui era desafio. A Bíblia diz que ele sofreu as coisas que nós sofremos, irmãos. E o diabo vai lá, ó, na provisão, na proteção. Se eu tocar nessas faces, eu troco a adoração dele. Quantas pessoas mamão tem servido? Quer dinheiro? Toma dinheiro. Quer sucesso? Toma fama. Toma isso. Já já a adoração é trocada. Mas eu nasci para adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Ah, mas a proposta é fornalha de fogo. A gente morre queimado, mas a gente não adora outro Deus. Ah, mas os leões vão te devorar. Que o leão me devore, mas eu não negocio a palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Ah, mas tu vai morrer doente. Rapaz, eu morro doente, mas morro crendo. Ele levou as minhas enfermidades e as minhas dores. Irmãos, a palavra do Senhor é inegociável. O problema é que a gente está colocando prazo na promessa. Como se a promessa de Deus tivesse data de validade. Às vezes a gente quer que ela tenha prazo de validade para se cumprir. Mas quando ela se cumpre, você quer que seja eterna.
Você quer que ela permaneça sobre você. Não coloca prazo de validade no processo, porque Deus não vai colocar prazo de validade no cumprimento. Aleluia! Quando vier o cumprimento, irmãos, aquilo é perpétuo, está estabelecido, o maligno não toca. Foi Deus quem te deu, foi Deus quem liberou, foi Deus quem prometeu, foi Deus quem fez cumprir, foi Deus quem te entregou. Não é algo rápido, não é algo toma aí, pega agora, toma aí, vive agora. Tu não quer dinheiro, toma dinheiro. Talvez não foi liberado ainda para a nossa vida, porque falta um estágio de crescimento. Gálatas capítulo 4. Enquanto o herdeiro é menor, em nada se difere do escravo. Mesmo sendo dono de tudo, não acessa nada. Você já reparou que você é filho do Deus vivo, mas você não consegue acessar tudo que o Deus vivo tem? Será que é porque Ele não quer? Ou porque a nossa mão não consegue? Ou nosso braço da fé não alcança? Ah, pastor, mas Deus prometeu. Meu irmão, meu filho tem 2 anos, já prometi tanta coisa a ele. Até carro ele já tem. Tem promessas. Mas se ele abrir mão ou negociar essas promessas, ele não vai viver. Se ele quiser colocar um prazo de validade dessas promessas, ele não vai viver. Como ser encontrado fiel? Do início, eu botei isso, do início ao fim. Pode passar o próximo. Como ser encontrado fiel? Do início ao fim. Como é que o Senhor pode chegar e dizer servo bom e fiel? Eu listei 3 coisas para mim, ok? Não é de um livro, isso é de um livro da minha vida. Eu coloquei expectativa. Romanos capítulo 15, verso 13 diz assim: e o Deus da esperança, essa palavra esperança, expectativa, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nessa fase de processo, para você ser rico de expectativa, você tem que estar no poder do Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aguentou firme e sai no poder do Espírito. Tu só aguenta isso no poder do Espírito Santo. Você fica rico de expectativa, de esperança, aguardando. O irmão Reagan costumava fazer essa pergunta que Charles Spurgeon faz. Ele perguntava às pessoas: irmão Reagan, você está esperando o que de Deus? Ah, esperando nada não, então é nada que tu vai receber. Você talvez nem sempre receberá o que quer, mas sempre receberá o que espera. É por isso que eu digo, irmão, é hoje. É hoje. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje que a ligação chega. É hoje que o e-mail chega. É hoje, é hoje. Essa expectativa, irmãos, te mantém aceso ao longo desse processo. Um outro ponto, um segundo, sonhe grande. Pense grande. Provérbio diz assim: assim como imagina a sua alma, assim é. Provérbio 23, versículo tu acha lá. Oh, glória a Deus. Assim como imagina a sua alma, assim é. Você se imagina como? Porque você ainda não pegou, ainda não chegou lá. Está no sonho, está na expectativa. Deus liberou uma palavra, mas e aí, rapaz, eu vejo o melhor, eu vejo o maior, eu vejo o mais belo, eu vejo o mais forte, eu vejo com a melhor estrutura. A tua expectativa, o teu sonho, é que ser do tamanho do teu Deus, para você segurar a onda ativo durante esse processo. Um terceiro ponto, possibilidade. Possibilidade, por quê? Deus pode, irmãos. Deus pode fazer você abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Essa palavra obra aí é serviço, atividade. Em todo bom serviço, em todo bom negócio. Tem uma tradução que diz negócio. Superabundar em todo bom negócio.
Pastor, mas será que é possível? Tudo é possível ao que crê. Então esse estágio de permanência, ele tem que ser na fé. Ele tem que ser com expectativa. Ele tem que ser com sonhos grandes. Mas eu ainda não peguei. Mas eu ainda não vi. Mas quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu é fiel para cumprir. Para Deus, irmãos, disse Maria, não haverá impossíveis. O anjo para ela, né? Em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis. A promessa de Deus, para Deus, não haverá impossível. Eu lamento, você vai ver nas escrituras, nos evangelhos, Jesus, ele é muito mais incisivo com o hipócrita do que com o pecador. Você já reparou, se você ler o evangelho, Jesus ele é direto com o hipócrita do que com o pecador. E existe uma diferença entre viver por fé e hipocrisia. Porque viver por fé é eu creio com o coração, eu falo com a minha boca e eu ando de acordo com aquilo que eu creio e falo. Um hipócrita, ele fala uma coisa, mas vive outra. Ele fala uma coisa, mas faz diferente. Eu não estou chamando você de hipócrita, me entenda. Eu só estou querendo levar você para um estágio para você esperar bem. Para você passar pelo processo bem. Para você não estar dizendo que no domingo é hoje e sair daqui não vai acontecer nada não. Você está querendo crer numa coisa, mas está falando outra. Para Jesus isso é hipocrisia. Não condiz a sua crença com seu estilo de vida. A minha crença e meu estilo de vida, eles andam de acordo. O que eu creio e o que eu vivo, eles andam de acordo. É por isso que nesse processo de espera, a gente está em alegria. A gente está dançando. A gente está feliz, mas ainda está doendo. Mas o bolso ainda está vazio. Mas a geladeira só tem a água e a cebola. Mas o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, Ele disse, Ele cumpre, Ele faz, Ele realiza, irmãos. Chega de pessoas quererem dar um evangelho ralo, como se fosse que não operasse poder. Opera poder, sabe por que opera poder? Porque tu está aqui. Se cada um aqui subir para falar do testemunho de vida, todo mundo vai ficar, meu Deus, esse camarada era desse jeito, como é que mudou? É Deus. Se Ele fez da tua vida e mudou a sua vida, por que você acha que não pode chegar um pão a mais? Um negócio a mais, melhorar um pouco mais. É o quanto você imagina na sua alma, é o quanto você renova a sua mente, é o quanto você crê com o teu coração, é o quanto você fala com a sua boca, é o quanto a tua vida condiz com a tua crença. E nesse processo, irmãos, você permanece de pé. Pastor, mas eu ainda não peguei, mas eu ainda não estou vendo, mas eu ainda não materializou. Disso não depende a nossa vida. Minha vida depende de fé. Eu creio. Eu creio. Ele é fiel. Eu creio. Primeira coisa que Maria fez, quando ouviu. Uma palavra vinda do anjo, ela ouviu. Não viu nada, só ouviu. Primeira coisa, foi partir para se encontrar com Isabel. Foi para se encontrar com quem já estava vivendo o que ela desejava. Isabel era estéril. Já estava de 6 meses. E Maria tinha nada, só tinha palavra. Só tinha promessa. O que tu tem hoje? Promessa já é suficiente para você se encontrar com quem está vivendo o que tu está vivendo. O problema é que a gente, quando vê alguém que está vivendo aquilo que foi prometido a nós, a gente fica com inveja. Maria não chegou com Isabel e, nossa, tu já tem um enxoval, é? Nossa, João vai ficar legal nesse berço, que lindo, poxa, eu nem tenho um desse. O anjo só veio dizer que ia ser comigo, mas não recebi nada. Nossa, que lindo, olha o que Zacarias fez, uau, que quarto belo. Não teve inveja, irmão, teve celebração.
No processo foi celebrado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cumpre, irmãos. Deus cumpre. Deus faz. Aleluia. Em Atos 27, 25. Atos 27, 25. Paulo tinha naufragado. O navio ia perder. Todo mundo achava que ia morrer. Um anjo aparece a Paulo e diz assim. Eita, coloca aí para me ajudar. Atos 27, 25 diz assim: portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus. E que sucederá do modo porque me foi dito. Presta atenção, ele ainda estava no mar, ele ainda estava com perigo de morte, ainda estava a situação toda ruim, não tinha mudado nada, mas tinha chegado uma palavra. Tinha chegado uma promessa. Só vai perder o navio, ninguém vai morrer. Foi suficiente para ele levantar a esperança, para ele levantar a fé dele, para ele falar para os outros: olha só, pessoal, pode ficar tranquilo, ninguém morre hoje não. Como é que tu sabe? Porque eu tenho uma palavra de Deus. Pode ficar tranquilo, ninguém vai se perder hoje não. Como é que você sabe? Você viu terra? Você viu alguma coisa para a gente não morrer afogado? Não, eu tenho uma palavra de Deus. Eu não sei o que você tem nas suas mãos, mas se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. O que você precisa é se levantar e dizer: eu confio em Deus. Eu confio em Deus. O cenário é o mesmo, o cenário não mudou, mas eu tenho uma palavra. E o processo para mim não vai ser sofrimento, vai ser celebração. Vai ser de alegria. Coloca o último, por favor. Podia ter isso para fazer agora, me ajudar com esse processo aqui. Promessa, processo e o cumprimento. Eu queria botar essa parte do processo do tamanho desse telão. Promessa, processo e o cumprimento. Mas eu comecei a entender que essa linha aqui, ela não existe. A partir do momento que Deus promete e o processo começa, saiba que já é Deus cumprindo na tua vida. Talvez se é algo material, tu não está vendo, mas Deus está cumprindo na sua vida. Mas o dinheiro não chegou, o filho não nasceu, o carro não está aí. Ei, Deus já está cumprindo na sua vida. Olha o que eu escrevi aqui. Quando alguma coisa que Deus nos prometeu demora, algumas coisas mal resolvidas em nós vêm à tona. Quando alguma coisa que Deus nos prometeu demora, alguma coisa mal resolvida em você vem à tona. Eu sei, irmãos, que eu já tive que esperar ônibus, pegar ônibus. E você espera. Quando começa a demorar, quem é murmurador, a primeira coisa começa a reclamar. Aí você começa a perceber que você não está pronto para o cumprimento. Se porque está demorando, o que sai da tua boca é murmuração e não louvor, tem algo de errado. Saul viu que Samuel não chegava. Cadê Samuel? Cadê Samuel? Cadê Samuel? O povo está aí, cadê Samuel? Eu vou adiantar, eu vou sacrificar logo. Vamos sacrificar logo. Adianta. Está demorando muito. Eu preciso ficar bem na fita diante da galera. Está demorando muito. Samuel diz assim: o que você fez? Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado o prazo estabelecido, e que os filisteus estavam se reunindo, pensei:
agora os filisteus vão me atacar. Eu não busquei o Senhor. Senti-me obrigado a oferecer-lhe o holocausto. Fui forçado pela circunstância, tem a impressão que diz assim. Aí eu fui lá e fiz do meu jeito. A Bíblia diz que Moisés estava demorando no monte. E o povo diz, Moisés está demorando, Arão. Moisés está demorando. Arão, Moisés está demorando. Fazer o seguinte, Arão, vamos adiantar aqui o negócio? Vamos criar um Deus para a gente? Vamos voltar às práticas que se tinha no Egito? Porque no Egito fazia bezerros de ouro. Por quê? Está demorando. Vamos a gente mesmo ajeitar aqui. Está demorando. O louvor pode subir, por favor? É que não está demorando não, a administração está indo... Não aguentei a piada. Muitas vezes nesse processo, que parece demora, eu vejo um processo do Senhor para ajustar as coisas na sua vida. A gente vê como demora. Quando você ficar vendo como demora, possa ser que demore mais. Quando a gente está vendo como se Deus tivesse atrasado, possa ser que atrase mais. Quando essa gastura está deixando você em ansiedade, possa ser que esse pecado te atrapalhe mais. Talvez a demora está fazendo com que você resolva essa questão da ansiedade na sua vida. Talvez essa demora está fazendo você ficar mais firme na fé e não voltar às práticas do Egito. Processo. Deus, irmãos, quantos testemunhos aqui nós temos de que Deus cumprindo promessas na vida de pessoas? Ele não faz acepção de pessoas. Não é porque é contigo, mas faz com fulano, fez com Romério, mas não vai fazer com Daniel. Não é isso não, irmãos. O desejo do Senhor é de cumprir a sua palavra. Mas às vezes a gente quer se adiantar. Como eu falei no início, tem muitos que não estão mais de pé. Porque burlaram esse processo. Eu sempre costumo falar isso. O nosso Deus criou o tempo. Ele criou o tempo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é capaz de restituir os anos que foram perdidos. Não fica tenso com demora. Ele consegue te devolver o tempo que passou. Como ele faz eu não sei. É porque ele é o dono do tempo. Aí ele pode. Pastor, mas se passar o prazo, Deus pode restituir prazo. Mas se passar o tempo, Deus pode restituir tempo. A questão é você não negociar a palavra do Senhor na sua vida. Uma vida longe de hipocrisia, mas uma vida firme naquilo que Deus disse. Eu confio em Deus. Ninguém morre hoje. Se a gente conseguir cantar Eu Pego o Que É Meu, de Eliezer, se der. Ninguém morre hoje. Deixa eu ler essa passagem aqui para a gente terminar. 1 Reis, capítulo 18. Abre sua Bíblia comigo lá. A gente finaliza aqui. Vou passar para o pastor Felipe Sá. 1 Reis, capítulo 18. Aleluia. Eu quero, irmãos, que você celebre. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Celebrar o quê? Irmão, é nesse processo em que a promessa já está se cumprindo na sua vida. (18, 41) de 1 Reis. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe. Por quê? Porque já se ouve ruído de... O profeta disse: olha, eu já ouço ruído de abundante chuva. Já fala para cá, pode subir, pode comer, beber, relaxa. Eu já ouço ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta,
assim por 7 vezes. Presta atenção aqui. Ele já diz a Acabe: eu já ouço o ruído de grande chuva. Aí ele vai lá e vai gerar essa chuva em oração. Bota o joelho entre a cabeça e vai gerar a chuva em oração. Aí ele diz pro moço: vai lá olhar. Aí o menino vai lá olhar. Elias, tem nada não. O camarada já tinha ouvido o barulho de chuva, mas o céu estava azul, céu de brigadeiro. Tinha nada. A Bíblia que a gente passa rápido. A Bíblia diz que isso aconteceu 7 vezes. Eu fiquei em casa mentalizando isso. Aí o menino volta: Elias, tem nada não. Ok, começa a orar de novo. Vai lá o menino: Elias, tem nada não. Elias, tem nada não. Tu já está cansado, né? Tu já está cansado, né? Elias, tem nada não. Elias, tem nada. Irmãos, eu nem fiz 7, já estou nascendo, já estou cansado. Tá vendo que a gente desiste muito rápido? Mas ele disse que já tinha ouvido um barulho de grande chuva. 7 vezes o menino vai e volta. Eu, se fosse o menino do profeta, pelo amor de Deus, deixa eu ir como já o negócio estiver funcionando. Você está cansando muito rápido. Davi levou uns 13 anos de ter sido ungido pelo profeta até ser ungido pelo povo como rei. Segundo Samuel 5 diz que o povo ungiu ele como rei. 13 anos. José levou aproximadamente 13 anos. Um sonho colocou José em apuros, mas também um sonho colocou José como governador. E desse sonho que colocou ele em apuros, até o sonho que ele colocou como governador, 13 anos. Eu vejo esses 13 anos como se fosse José, olhava lá e nada ainda. Senhor, nada ainda. Ora mais, menino, ora mais, busca mais. Nada ainda, busca mais, celebra mais, porque eu já ouço abundante chuva. Até que ele viu, tem um negocinho ali do tamanho da mão de um homem. Sabe o que ele falou? Corre, corre que vai cair um temporal. Irmãos, quem está com os olhos da fé parece que ele está passos na frente, porque ele sabe o que Deus diz. Você pode ficar em pé? Eu não sei o que foi liberado da promessa de Deus para a sua vida, sobre a sua vida, do que Deus liberou para acontecer, irmãos. Mas eu sei que há um destravado do Senhor nessa manhã, para você não somente aguentar, fica aí aguentando. A gente não está aguentando no processo não, irmãos. É um processo de celebração. A gente já ouve esse barulho de chuva. A gente espera, mas espera com paciência. A paciência, quando ela está completa na sua vida, sabe o que ela faz? Ela faz com que você não desista. Uma pessoa que está com a paciência amadurecida, ele não desiste. E a gente alcança as promessas por fé e paciência. Fé e paciência alcança as promessas. Fé e paciência alcançam as promessas. Fé e paciência. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos nessa manhã. Nós não somos, Pai, daqueles que retrocedem. Nós não somos, Pai, daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que desistem. Se é para ir olhar 7 vezes, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas a gente já tem uma palavra que tem a vinda de uma abundante chuva. A gente já sente cheiro, Pai. A gente já sente cheiro. A gente já vê uma pequena nuvem. Isso já é motivo para nós celebrarmos, Pai, porque nós temos uma palavra. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. E vai acontecer conforme Deus disse. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo,
Espírito Santo, vivifica agora, Senhor. Agora, Pai, agora a promessa. Vivifica agora, Senhor, a palavra. Vivifica agora, Senhor. Renova as esperanças ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Eu vejo muitos daqueles que estavam querendo desistir, hoje não vão desistir mais. Não vão parar mais. Ressuscita hoje as promessas de Deus na sua vida. Ressurreição das promessas de Deus na sua vida nessa manhã. Ressurreição das promessas de Deus na sua vida nessa manhã. Oh, ressurreição. Yes. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Porque é certo que Ele é de cumprir aquilo que prometeu. Será que você consegue se alegrar no processo? Ou você só se alegra quando vê? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Mais que feliz aqueles que não viram, mas creram. Ah, pastor, eu estou dançando, não tem nada. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. É uma ceia, irmão, para você celebrar com a consciência Satanás. Você pode tentar na provisão, na proteção, mas eu jamais vou trocar a minha adoração. Somente aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia!